está retratando muito o nosso Brasil hoje, não é? Tem a figura do Nabucodonosor, tem o exílio, tem chamas, tem destruições, tem catástrofes, tem tudo isso. Neemias ouviu a notícia, ele correu para a oração. E eu faço minhas as palavras do pastor Antônio. Nós não podemos descrer do poder sobrenatural da oração. Nós não podemos descrer deste momento sobrenatural, poderoso que é a oração. Nunca subestime um povo que ora. Glória a Deus. Nunca subestime uma igreja que ora. Nunca subestime um homem, uma mulher que ora, uma nação que ora. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nunca subestime um povo que ora, porque Deus é o mesmo. E nós devemos continuar crendo neste Deus que opera sobrenaturalmente. Neste Deus que faz coisas gloriosas. A igreja não pode parar de orar e de jejuar. Agora é o momento de orarmos mais. Agora é o momento de jejuarmos mais. Agora é o momento de, igual Neemias aqui, esse quadro é um quadro perfeito. Porque Neemias, diante da calamidade, do opróbrio, Neemias corre para o jejum, corre para a oração, chora e fica triste. Ele reconheceu a realidade do momento, ele sondou a realidade. O rei percebeu, ele era copeiro, ele tinha que entrar ali na sala real todo dia e experimentar a comida do rei, beber o vinho do rei, porque se tivesse envenenado ele ia para o saco primeiro. Ele fazia isso, que é uma coisa assim da antiguidade. Os reis, eles morreram muito por envenenamento. Então Neemias, a função dele, uma das funções era esta, ele experimentava. Mas naquele dia ele entrou na sala real triste, amargurado, coração rasgado, partido. E aí ele fala assim: como não ficaria triste que a cidade dos meus pais, dos meus ascendentes, destruída, queimada, a cidade dos sepulcros dos meus avós. E o profeta Jeremias, ele cita algo, uma curiosidade. Jeremias, ele fala algo que nessa invasão da Babilônia, uma coisa terrível que eles fizeram, que é abominável aos olhos dos judeus, é que eles descavaram muitos túmulos dos seus irmãos e jogaram os ossos para fora, no sentido de afrontar a nação. Além de queimar e levar cativos para a Babilônia, ainda fizeram isso. Colocaram ossos na flor da terra, uma forma de afrontar ainda mais aquelas pessoas. Mas Neemias corre para a oração, busca ao Senhor. E muito bem, depois que ele ora, algo que eu e você precisamos fazer. Ele passa 3 dias orando e jejuando. Depois ele faz, sabe o que, irmãos? Ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, alguém já chegou a dizer que a diferença entre o vencedor e o perdedor é a atitude. Neemias não ficou somente no campo da transcendência, ele veio para a imanência, ele veio para o real, ele veio para o concreto, ele veio para o palpável. Ele orou 3 dias, jejuou 3 dias, mas no 3º dia ele falou assim: quer saber de uma? Agora, rei, vou revelar, a cidade dos meus pais está destruída e eu quero ir lá e reedificar aquela cidade. Amém. Irmãos, que Deus levante muitos Neemias nessa noite. Glória a Deus. Que Deus levante muitos Neemias em nossa nação, em Teixeira de Freitas, na Bahia, no Brasil. Gente que não somente vai ficar, sabe, orando, não somente orando. Orar, a gente vai orar até o último dia da nossa vida, mas agora está precisando a gente agir mais. Agir. Tomar uma postura, tomar uma decisão, né? Fazer assim: Senhor, bota meu nome aí na sua agenda, bota meu nome aí, Senhor, conta comigo. Não quero ficar somente, sabe, sonhando, idealizando. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso dar um passo. Então, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque Neemias, ele não ficou
só reclamando. Ele não ficou só idealizando também. Ele não ficou somente sonhando. Tem gente que fica eternamente sonhando. É um eterno sonhador. Mas está na hora, irmãos, a gente tornar nossos sonhos realidade. Está na hora de você trazer para o real, trazer para o concreto. Você vai ficar sonhando, até quando a gente vai ficar só sonhando? E muitas vezes a gente precisa justamente isso, não só desejar, não só sonhar, mas tornar real, tornar concreto aqueles sonhos. A Bíblia fala assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Deus pode fazer isso. Ele toma uma atitude, que coisa maravilhosa. Ele se dispôs. Disponibilidade. Deus nessa noite, Ele não está procurando aqui perfeição, porque Ele não vai achar mesmo. Mas Ele está procurando um coração disposto, um coração entregue, um coração verdadeiro, um coração que quando erra, fala, eu errei. Uma coisa linda que eu aprendo com Neemias, é que Neemias, ele não fugiu da responsabilidade. Na hora do tiroteio, sim, sabe, na hora do tiroteio, ele não foi lá pro túnel, se esconder. Ele fala assim, ó, Senhor, eu acho isso lindo, Neemias, eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Ele assume a responsabilidade. Olha que coisa linda, ele não foge. Ele não bota a culpa no povo, nos sacerdotes, nos levitas, nos profetas. Não, ele fala assim, eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Ele assume a responsabilidade e ele vai para Deus. E depois de orar, ele toma essa atitude então, e ele pede cartas para Asaf, não Asaf levita, o outro Asaf, para que era o comandante das matas do rei. E ele pede liberação porque trouxessem os troncos, as árvores, os angelins da época, as madeiras de lei da época, e trouxeram também muita pedra preciosa, muito recurso, e ele juntou tudo aquilo ali, nos navios, nas embarcações, nos cavalos, nos lombos dos cavalos, as carroças, e Neemias vai então, para Jerusalém. Teve sangue, teve suor, teve lágrima, teve um preço que foi pago, teve muito sacrifício, teve muita lágrima derramada, teve muita oração, teve muito sangue derramado, teve muito suor derramado. Tem hora que a gente quer que a bênção caia assim, não é? Romanticamente, vem assim, que o anjo coloque lá, mas tem momentos, irmão, na nossa vida que a gente precisa derramar lágrima, suor e sangue. Lágrimas, suor e sangue, o esforço, a dedicação, a entrega, aquelas árvores, aqueles troncos foram cortados, aquelas pedras foram trazidas. Quando a gente fala em reconstrução, a gente pensa uma coisa tão assim, tão simples, né? Chegou lá e retificou, mas olha o contexto, quantos troncos foram cortados sem motosserra nenhuma, quantas pedras foram cortadas sem energia elétrica, sem nada disso, né? No muque. Quanto esforço foi feito, quanto suor, quantas mãos que sangraram para retificar aquilo ali. Uma atitude, irmão, uma atitude. E tem uma coisa, quando eu falo de atitude, eu não posso deixar de falar isso aqui. Deus, na vida de muita gente, Deus só está esperando você dar o primeiro passo. Na vida de muita gente, Deus só está esperando você dar o primeiro passo. Porque eu aprendi duas coisas no reino. Tem coisas que Deus faz sem a nossa ajuda. Ele manda sol, manda chuva, salva o pecador, traz o pecador, convence o pecador, manda chuva, faz brotar semente, faz crescer a relva. Tem coisa que Deus faz sem a nossa ajuda, mas tem coisa que Deus faz através da pessoa que faz. Amém. Tem coisa que Deus faz através de gente que faz. Está entendendo? Tem coisa que Ele faz sem a nossa ajuda, a gente querendo ou não Ele faz, a gente existindo ou não Ele faz, a gente buscando ou não Ele faz. Ele manda a chuva até para o ateu, para o à toa, manda porque Ele quer, quiser mandar. Ele é o Senhor, não é? Agora tem coisa que Deus faz através de mãos que fazem, tem coisa que Deus pisa através de pés que pisam.
Tem coisa que Deus faz através de gente que faz. Tipo assim, a Bíblia fala que depois que Neemias fez isso tudo, que ele tomou essa atitude, aí está escrito, e a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. Está vendo? Deus faz através de gente que faz. Que coisa maravilhosa. Por várias vezes ele vai escrever isso, né? E a boa mão do Senhor estava sobre mim. Está vendo? Deus faz através de gente que faz. Que não fica somente contemplando, filosofando, conjecturando. Não. Não fica somente olhando o quadro, olhando. A gente tem a hora de olhar o quadro, mas tem a hora também de botar a mão na massa e fazer alguma coisa. Amém. Fazer alguma coisa. Amém. Né? Está na hora da gente fazer alguma coisa. Dar o primeiro passo em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E para concluir, Neemias então ele foi, viajou centenas de quilômetros e começou a reconstrução. Deu o primeiro passo. Deus honrou, Deus abençoou. Não vai faltar gente tentando jogar um balde de água fria nos teus projetos. Se levantam, vocês conhecem a história mais que eu. Se levantam ali, né? Tobias, Sanbalate, Gesem. E eles se levantam e começam a tentar colocar incredulidade no povo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Que é isso? Vocês são fracotes, isso nunca vai dar certo. Mas a Neemias falou assim: olha, nós não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Primeira coisa, consciência da missão que Deus deu para ele. Quem não tem consciência da missão que Deus deu para ele não vai a lugar nenhum. Você tem que ter consciência da missão que Deus te deu. Você tem que ter consciência do chamado que Deus te deu. Consciência da fatia que Ele colocou na sua mão. Consciência do projeto que Ele te deu. Neemias falou: eu não vou padecer, eu não vou te ouvir, Sanbalate. Eu não vou descer, nem vou te ouvir, porque eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Uma grande obra. Consciência de que Deus está ali, de que Deus está presente. Amém, irmãos? Amém. Consciência. E aí, capítulo 3 agora, eu só estou sintetizando assim, capítulo 1 e 2, agora o 3. Chega no capítulo 3, acontece uma coisa maravilhosa, que a Bíblia fala que começa a reconstrução dos muros da cidade. E olha o que eles fizeram. Eles fizeram coisa linda. A Bíblia fala, se você pega o capítulo 3, você vai ver um bocado de nome esquisito, um bocado de nome estranho. Era o nome das famílias. Sabe o que aconteceu? Um exemplo, para você entender melhor. Vamos imaginar que a cidade, a muralha toda fosse em média 20 quilômetros de muralha. A cada 30 metros, uma família ficava responsável pela reconstrução. Exemplo, entendeu? 30 metros, tal família, responsável. Outros 30. Aí fazem, e ao lado, e ao lado, e ao lado, e junto de, e ao lado, e junto de. Era isso. Dividiu tarefa. A cada 30 metros, uma família. Família, tá. Aí vai citando os nomes estranhos lá. Família, até toda a muralha ser cercada de famílias do povo de Deus. O que é que a gente aprende aqui? Deus não chamou ninguém para fazer tudo, mas também Deus não chamou ninguém para não fazer nada. Deus tem uma missão para cada um de nós, e essa missão que Ele entregou, nós temos que executá-la da melhor forma possível. Amém? Amém. Deus não chamou ninguém para fazer tudo, irmãos. Ninguém tem condição física, psicológica, emocional, nem espiritual de fazer tudo, mas Deus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados. Deus conta com você. Tem 30 metros ali que é para a sua família realizar. Amém, irmãos? Amém. Deus tem 30 metros aqui, para cada um de nós realizarmos. Não fuja da missão. Não fuja da responsabilidade. Não transfira a responsabilidade. Aquela metragem é sua, é do marido, da mulher, dos filhos, é a sua família. Você não pode ficar de fora. É Deus mostrando para a igreja, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É Deus mostrando para nós o quê? Que cada um de nós, ele tem uma missão. Tem uma cadeira com o seu nome lá.
Tem uma cadeira, tem o seu nome, é a missão. É uma missão personalizada. Você não pode fugir dessa missão. Amém? E o muro foi feito, a obra foi feita, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.